paz do Senhor Jesus Cristo aos irmãos da IBD, da nossa AD Canoas Norte. Que Deus os abençoe nesse dia. Nós queremos agradecer a oportunidade nos concedida pelo nosso superintendente, o evangelista Rudinei Reis. Vamos estar meditando nessa pré-aula do terceiro trimestre de 2022, da lição de número 9, que será estudada no dia 28 de agosto de 2022 e que traz como título A Sutileza do Movimento dos Desigrejados. Nossa revista, a que estamos estudando nesse trimestre, se chama Os Ataques contra a Igreja de Cristo. A sutileza de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. O nosso texto áureo se encontra em Hebreus capítulo 10, versículo 25, que diz assim: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. A verdade prática diz o seguinte: o movimento dos desigrejados deve ser visto como um desvio da verdadeira espiritualidade que é expressa no contexto da verdadeira igreja. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Hebreus, capítulo 10, versículos 19 ao 25. Não vamos estar mencionando aqui a leitura em classe, mas sim o último versículo do texto. É o mesmo que lemos no texto áureo de Hebreus 10, 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Vamos para a introdução da lição. Começa dizendo assim na nossa revista: nas últimas décadas, os desigrejados ou os sem igreja cresceram de forma exponencial, o que também significa de forma muito expressiva. São pessoas que dizem ser cristãs, mas não estão filiados a nenhuma igreja. Sabemos que a reunião da igreja local, o corpo visível de Cristo, é essencial ao crescimento espiritual e pessoal do crente. Por isso não é possível amar a Cristo e ignorar o seu corpo, a igreja. Os desigrejados são um grupo religioso que dizem não possuir hierarquia religiosa, nem código doutrinário, nem tampouco nenhuma estrutura arquitetônica onde possa se reunir. Dizem ser o legítimo modelo da igreja do Novo Testamento. Para eles, as outras igrejas, por possuírem estrutura organizacional, são considerados como igrejas apóstatas. Dizem eles que estas igrejas são um desvio do modelo original mostrado no Novo Testamento. Nesta lição, nós vamos procurar entender a natureza deste fenômeno religioso, destacando o aspecto social e também o aspecto espiritual deste movimento. Vamos estar então analisando o que pensa um desigrejado, as suas crenças e as suas práticas. Mostraremos a verdadeira natureza da igreja neotestamentária, que, ao contrário do que os desigrejados afirmam, não é somente um organismo, mas também uma organização. Estudaremos o fenômeno do movimento dos desigrejados, sua visão e prática, e lembraremos a natureza da igreja do Novo Testamento e confirmaremos a importância e a necessidade da igreja, que é parte do plano de Deus e a missão de cada membro inserido nesta igreja. Tópico número 1. Visão e prática do movimento dos desigrejados. O subtópico número 1. Um ensino anti-institucional.
Os desigrejados são contra todo tipo de organização e institucionalização da igreja. Dizem que na igreja primitiva não havia nenhum tipo de institucionalização, mas nós sabemos que isto não é verdade e que na realidade as coisas são ao contrário do que eles dizem. Dizem eles que a igreja primitiva foi modificada por Constantino, o imperador romano, o qual incluiu na igreja um clero e um credo, o que a regulou segundo o seu parecer. Isso dizem eles. Para os desigrejados não deve haver regras, nem sermões e todo e qualquer tipo de institucionalização. Também alegam que toda forma de estrutura arquitetônica são inovações. Na visão dos desigrejados, a igreja não necessita de estrutura formal alguma. Os crentes podem encontrar-se em qualquer lugar físico e ter ali as suas reuniões. Mas a igreja primitiva reuniu-se nas casas por algum tempo por certas razões contextuais. Segundo Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 6 a 14, porque eles estavam em perseguição e também eles tinham dificuldades para reunir-se nos espaços físicos naquele momento. Neste contexto, as igrejas nas casas eram justificáveis, segundo Romanos capítulo 16, versículo 3 a 5. Contudo, não há nada na Bíblia que vá em contra o uso de templos ou casas de oração. Subtópico número 2. Um ensino anticlerical. Os desigrejados são contra toda forma de institucionalização e toda forma de governo na igreja. Eles são contra lideranças, não aceitam autoridades como diáconos, presbíteros, bispo e pastores, o que foi descrito em Efésios capítulo 4, versículo 11 ao versículo 14. Os desigrejados não gostam de estar sob comando de nenhum tipo de liderança. São também contra todo tipo de institucionalização. Eles não aceitam que alguém esteja em posição de autoridade sobre eles. Esta é a forma do que eles creem e assim eles também trabalham. Sinopse do tópico 1. O movimento dos desigrejados é anti-institucional e anticlerical, ou seja, rejeita qualquer grau de organização e liderança. No tópico de número 2, o título é A Natureza da Igreja Neotestamentária. Subtópico 1, um organismo. Devemos observar, primeiramente, que a igreja neotestamentária é um organismo vivo. Segundo Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23. Nesse sentido, a igreja é o corpo de Cristo, segundo 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. Assim, a igreja é formada por todas as pessoas convertidas a Cristo e que pertence a diferentes povos, tribos e línguas. Segundo a nossa lição e segundo a palavra de Deus, não há acepção de pessoas, segundo está escrito em Atos capítulo 10, 34 e 35. Como organismo vivo e espiritual, a igreja existe independente de estatutos, templos ou qualquer estrutura social ou governamental humana. Mas possuir templos estruturais não consiste em nenhum erro ou pecado. O fato dos desigrejados não aceitar credos, organizações, templo, sermões, lideranças, etc., é mais por insubmissão mesmo do que por qualquer outra coisa. Não é pelo zelo do evangelho. Subtópico número 2. Uma organização.
Os desigrejados dizem pertencer puramente à igreja orgânica. A igreja orgânica, segundo eles, são aqueles que estão unidos a Cristo e unidos entre si, num relacionamento orgânico, como o relacionamento dos membros do corpo humano e os órgãos do mesmo corpo humano. Não podemos ser cristãos isolados uns dos outros. Devemos funcionar em unidade com os outros irmãos. Eles dizem que a sua forma de viver é orgânica, mas na verdade a sua forma de viver é o contrário disto. Biblicamente não existe organismo sem organização. Toda igreja deve ter pelo menos um mínimo de institucionalização. Assim como o corpo de Cristo, o corpo humano, que é um organismo vivo, é organizado. A igreja também possui organização, segundo 1 Coríntios, capítulo 12. A igreja primitiva tinha um sistema de governo formado pelos apóstolos, profetas, evangelistas, presbíteros, diáconos, pastores e mestres, segundo Efésios capítulo 4, versículo 11. A mesma igreja primitiva possuía um código doutrinário e disciplinar, segundo 1 Pedro capítulo 3, versículos 5 e 6. Ninguém vivia isoladamente e da maneira que queria, segundo Hebreus capítulo 10, versículo 25. O que lemos no nosso textual. Isso pode ser visto no primeiro concílio de Jerusalém, descrito em Atos capítulo 15. Neste concílio, os apóstolos, juntamente com o presbitério, tomaram medidas para regular e disciplinar a igreja, que enfrentava problemas de natureza doutrinário. Portanto, querer uma igreja sem liderança, sem regras, sem disciplina, além de ser um mito, é também uma heresia. Sinopse do tópico 2. A igreja do Novo Testamento é um organismo vivo, bem como uma organização. Tópico de número 3. A importância e a necessidade da igreja. Subtópico 1. A igreja é a família de Deus. Segundo Efésios capítulo 2, versículo 19. Como família de Deus, a igreja tem a Cristo como sua cabeça. Contudo, como acontece com toda a família, a igreja também possui comando, direção e regras, às quais todo crente deve se submeter. Os cristãos verdadeiros, como acontecia na igreja do primeiro século, devem se reunir para adorar a Jesus Cristo como o Senhor da igreja. É nesse contexto que acontece a integração do crente na igreja local. O importante disto tudo é o sentimento de pertencimento ao corpo de Cristo, que nós reunirmos-nos, o reunir-se, o congregar proporciona. Não podemos ser igreja sem sermos antes uma família. A igreja deve discipular seus membros, fomentar comunhão um com os outros. O sentido da irmandade, de respeito e de reconhecimento mútuo deve predominar no ambiente da igreja local, segundo escrito em Efésios capítulo 2, versículos 15 e 16. Subtópico número 2. A igreja como testemunha da salvação. O apóstolo São Paulo apresentou a igreja como família de Deus, Efésios capítulo 2, versículo 19. E também apresentou a finalidade para a qual esta família, a igreja, foi criada. Foi criada com a finalidade de proclamar e fazer conhecido a multiforme sabedoria de Deus para os principados e potestades no céu, conforme escrito em Efésios capítulo 3, versículo 10. Também para que seja anunciada a abundante graça de Deus na salvação dos homens. 1 Pedro
capítulo 2, versículo 9, diz que a igreja é responsável em proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A razão da igreja existir é a de promover a adoração a Deus, o companheirismo entre os irmãos, a integração entre a irmandade, a proclamação do evangelho de salvação, batismo em águas, batismo com o Espírito Santo, edificação espiritual, libertação e cura divina. Sinopse do tópico de número 3. A igreja é uma família, a família de Deus, testemunha da salvação em Cristo. Conclusão da nossa lição. Nesta lição vimos como os desigrejados pensam e agem em relação à igreja neotestamentária. Eles acreditam ser possível ser igreja fora da igreja. Vimos como alguns equívocos referentes à má interpretação de textos bíblicos, a má intenção de algumas pessoas e sentimentos de insubordinação de outros contribuem para isso. De acordo com o Novo Testamento, a igreja possui liderança estabelecida. O objetivo não é honrar e glorificar ao homem, mas exaltar o Senhor Jesus Cristo e cumprir a missão para a qual Ele, Jesus Cristo, Ele nos chamou. Que Deus vos abençoe, queridos irmãos. Um ótimo domingo para todos vocês, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo.